Olá, vamos falar hoje sobre o sétimo mandamento, não adulterarás, né? Que é uma obrigação moral para a santidade e a preservação da família. Hoje, a banalização do casamento tem sido cada vez mais notória na sociedade, tentando dizer que a infidelidade conjugal é uma prática normal, né? Hoje as pessoas têm levado essa prática como sendo algo normal. E, no entanto, a Bíblia nos ensina que o adultério é um pecado repudiado por Deus. Então, vamos estudar falando sobre esse assunto, sobre a família, sobre casamento e a banalização do casamento que temos no dia de hoje. Vamos falar sobre o aspecto do sétimo mandamento. O sétimo mandamento diz respeito à preservação, à estabilidade da instituição família e por extensão da sociedade humana em geral, pois trata da santidade e da fidelidade entre os cônjuges, o respeito. Então, os casal, eles devem ser fiel um ao outro. Aqui a revista traz a palavra adulterar, que significa adulterar, adultério, né? É falsificar algo que é original. Quando falamos do ponto de vista espiritual, o termo adultério que altera a pureza da doutrina, disfarça em mentira com versículos bíblicos retirados do seu contexto e dá uma ar de autoridade e falsidade. Então, está falando no sentido, quando você fala adulterar a palavra de Deus, é você tirar algo do contexto, você aumentar. Então, isso significa quando essa palavra adulterar, quando nós falamos sobre a Bíblia Sagrada, e quando falamos de casamento, é uma profanação da santidade do vínculo matrimonial, quando um dos cônjuges, homem ou mulher, mantém relações sexuais com alguém que não é seu parceiro. Então, isso é adultério, né? Quando o homem ou a mulher está tendo um caso, né, com amante, ou com um namorado, ou tendo outros casos, isso se chama adultério. E diante da escalada da devassidão moral e a desconstrução de muitos valores pela sociedade, continua sendo relevante termos diante de nós esse mandamento, né? Então, devemos zelar pela pureza da nossa família. E a infidelidade conjugal é uma das principais causas de processos judiciais em nossos dias, né? Também não podemos esquecer de várias doenças venéreas que a promiscuidade traz para o seio da família. Vamos falar aqui acerca da natureza do mandamento. Havia um grande contraste entre Israel e as demais nações, com a forma de como a questão do adultério era abordada. Nas civilizações orientais, não era novidade punir o adultério com a morte. E para Israel, sim. Quando duas pessoas eram encontradas no ato de adultério, se a mulher fosse casada, apenas a mulher era condenada. Porém, no contexto de Israel, ali na lei mosaica foi colocado que quando o homem e a mulher fossem pegados do adultério, os dois eram apedrejados, né? Quando ali os fariseus, né, foram indagar Jesus, que levaram ele ali uma mulher que tinha sido pega em ato de adultério, e eles questionaram Jesus, que dizendo que aquela mulher, pela lei, deveria ser apedrejada. E Jesus, ele fala, ali trazendo que não era apenas ela que tinha adulterado. E Jesus coloca, né, quem não tem pecado, atira
a primeira pedra. Então, eles queriam ali pegar Jesus. Queriam pegar Jesus, mas Jesus ele conseguiu se sair, mas ali levaram apenas a mulher. E eles deveriam levar o homem e a mulher, mas ali nós vemos o amor de Jesus para com as pessoas. Vamos falar agora, falamos sobre a natureza do mandamento da lei mosaica. Agora vamos falar acerca da abordagem de Jesus, quando ele fala, como nós falamos na semana passada, essa questão do assassinato, que Jesus fala que quando você maquina em sua cabeça, você já começa um processo e você deveria evitar ficar em sua mente maquinando mal. Que Jesus, da mesma forma, ele fala que Cristo também considerou o adultério como a intenção claramente perversa do coração que, quando alimentada, leva à própria ação. Então, devemos evitar estar maquinando o mal no coração. O adultério não acontece por acaso. A Bíblia nos ensina que somos atraídos e engordados pela nossa própria cobiça. Tiago, capítulo 1, versículo 14, versículo 15, traz o seguinte: mas cada um é tentado e atraído por sua própria consciência, depois de havendo concupiscência concebido da luz do pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então, todos nós somos tentados, essa é a verdade, mas não devemos deixar que essa concupiscência entre em nosso coração. Nós devemos pedir a Deus sempre que Ele tira de nós tudo aquilo que nos atrapalha a nossa devoção com o Senhor, nossa relação com a nossa família. E aqui Jesus, ele amplia o mandamento ao afirmar que havia o desejo, a cobiça no coração. Aqui Jesus fala que o adultério já aconteceu. A ação do adultério surge primeiro no seio do coração. O coração que cobiça a mulher alheia, motivado e estimulado pelo desejo carnais desenfreados que anulam a sua capacidade de discernir o bem e o mal. Então, como o Tiago lhe fala, você é atraído, mas nós devemos, quando somos atraídos pelo mal, nós devemos, como fala a palavra de Deus, fugir da aparência do mal. Devemos fugir de tudo aquilo que nos atrai. O inimigo, ele arma os seus laços, como diz lá em Salmo 124. Se nós não vigiarmos, nós vamos cair. Por isso, aquilo que nos atrai, nós devemos nos afastar. Nós devemos fugir da aparência do mal. Aqui o Senhor usa uma linguagem figurada para ilustrar a seriedade do pecado do adultério. Renunciar ao adultério ao nível da carne é doloroso porque implica abrir mão do que produz prazer, satisfação, mas o Senhor fala claramente que esse comportamento é tudo o que estimula, deve ser erradicado com urgência, como se um membro do corpo fosse arrancado. Então, nós devemos tirar de nós tudo aquilo que nos atrapalha a nossa devoção com o Senhor, a nossa devoção com a família, a nossa fidelidade. Hoje estamos nos dias e cada vez mais, homens e mulheres estão cada vez mais nuas na rua, e cada um de nós devemos ter esse cuidado. Hoje, até mesmo os evangélicos, tanto homem, hoje temos grandes pregadores andando de calcinha apertada, começa a malhar, já começa a colocar uma camisa apertadinha. As mulheres também da mesma forma, hoje há uma preocupação com a saúde, mas começa já a vulgaridade. E isso, cada um de nós
devemos ter essa preocupação em fazer a diferença, né? Estamos no mundo, nós temos cada vez mais a cultura vai mudando, mas nós somos servos do Senhor. Então, nós devemos manter a unidade do casamento. Então, Jesus está em Efésios 5:32, ele fez uma relação. Jesus, lá no Novo Testamento, em Efésios 5:32, define o casamento como uma representação de nossa relação com Jesus Cristo. Então, o casamento deve ter unidade. E nós devemos procurar zelar pelo nosso matrimônio, zelar pela nossa família, zelar pela nossa casa. Aqui o ponto 3 da nossa revista, ela fala sobre o objetivo do mandamento. Infelizmente, guardar a santidade do casamento. Infelizmente, em nossos dias, o adultério tem causado desintegração de muitas famílias. Ele é uma potente arma que ao longo do tempo tem devastado a estabilidade do núcleo familiar e, portanto, a estabilidade da sociedade. E nós vemos que até mesmo dentro da igreja, né, o adultério acabou com vida de pastores, pregadores, líderes, cantores e outros mais, né, perderam a sua credibilidade porque não vigiaram. E guardar a santidade do casamento é vital para a sustentação da sua relação conjugal. Devemos descartar tudo aquilo que põe em risco a segurança de nosso casamento. Toda instituição que deriva de Deus tem uma ligação direta com o seu caráter. Portanto, devemos perceber o matrimônio como santo, puro, fiel. Guardar a santidade do lar. Um lar estável tem um efeito profundo nos filhos. Nós vemos hoje, quando a família, os seus pais se divorciam, há uma dificuldade muito grande na relação entre pais e filhos. E sempre há muitos problemas nessa separação, né? Então, nós vemos que acabamos na maioria dos casos, vemos crianças com problemas, em alguns casos, né? E por causa dessa dificuldade dos filhos entender, às vezes os pais acabam se separando, ficando distante. Então, devemos guardar a santidade do lar. Para finalizarmos, guardar a estabilidade das sociedades. Famílias fortes produzem cidadãos estáveis e isso fortalece a sociedade. A sociedade atual tem sido atacada pelo flagelo da perversão sexual, que é consumida em todos os níveis. Nós vemos a música hoje, né, o funk e outras músicas mais, grandes artistas com uma vida moral lá embaixo. E cinema hoje, né, infelizmente, televisão, hoje as novelas, né, outros filmes, né, estão querendo destruir as famílias. Nós vemos que há uma pesquisa muito grande aí do lado do Nordeste, que quando a televisão, né, as novelas chegaram, houve um grande número de divórcios, na influência das novelas. Então, nós devemos guardar a estabilidade da nossa família. Temos família forte, né? Que o Senhor ele venha a ser o Senhor da nossa casa. E nós devemos ter essa preocupação com o nosso casamento, para que nós venhamos ter uma boa vida emocional, nossos filhos venham ter uma boa vida emocional. Um casamento temente a Deus é um escudo eficaz contra os ataques à consciência e o pensamento dos filhos. Casas com casamentos fortes geralmente resultam em filhos e filhas com base morais, bom discernimento para distinguir entre o certo e errado, né? Então, nós devemos manter as nossas bases morais, mesmo que a sociedade hoje nos coloca como atrasados, né? Uma vez nós estávamos comentando algo na nossa igreja,
e fomos chamados, né, de ultrapassados, de jeca. Isso foi até mesmo dentro da igreja. Você vê como está a situação. Então, as leis estão cada dia dando mais direito à imoralidade, à perversão, em vez de combatê-la, né? Então, o mundo está perdido e cabe a nós defendermos a nossa casa, defendermos a nossa família, a nossa pátria, que é a nossa casa, né? Então, devemos ter essa preocupação que Deus vem estar abençoando sua casa, Deus vem estar abençoando sua família, em nome de Jesus. Amém.